Já parou para pensar que a versão do cristianismo que a maioria de nós vive hoje parece fácil demais? Olha ao seu redor. Nos vendem um evangelho Nutella, um pacote de férias espirituais repleto de promessas de prosperidade, vitórias automáticas e um Deus que mais parece um mordomo cósmico pronto para atender nossos caprichos. É confortável, é agradável, mas, infelizmente, é uma ilusão. Se você tiver a coragem de abrir a Bíblia de verdade, sem os filtros das redes sociais e sem as frases de efeito tiradas de contexto, você vai encontrar algo que a maioria dos pregadores modernos tem medo de te contar. A realidade nua e crua é que Jesus nunca prometeu um jardim de rosas. Ele prometeu uma cruz. Ele nunca ofereceu conforto para o seu ego. Ele ofereceu morte para a sua velha natureza. Hoje, nós vamos rasgar o véu dessa religiosidade superficial. Eu vou te mostrar 5 verdades incômodas que estão escritas na sua Bíblia, mas que ninguém te alerta no culto de domingo à noite. Por quê? Simples. Porque a verdade dói. Ela não vende livros de autoajuda e não enche estádios com multidões que buscam apenas entretenimento. Mas escute bem. Encarar essas verdades é o único caminho para transformar uma fé frágil, que quebra na primeira crise, em uma fé inquebrável e madura. Se você está cansado de ouvir apenas o que acaricia o seu ego e quer encarar o cristianismo raiz, fica comigo até o final. O que vamos conversar agora pode não ser o que você quer ouvir, mas eu garanto, é exatamente o que você precisa. O grande problema da nossa geração não é a falta de informação, mas a seletividade dela. Nós nos tornamos especialistas em praticar o que eu chamo de teologia do buffet. Entramos na Bíblia como quem entra em um restaurante. Escolhemos as promessas de bênção, pegamos uma porção generosa de Deus é amor e aceitamos todos os versículos que dizem que somos vencedores. Mas quando chegamos na parte da renúncia, do arrependimento e da santidade, nós simplesmente passamos reto. Por que fazemos isso? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, assustadora. Nós fomos condicionados a uma fé que serve apenas para nos fazer sentir bem. O mercado religioso percebeu que o cristianismo de consumo vende muito mais do que o cristianismo de compromisso. Então, as letras miúdas das Escrituras foram sendo escondidas. Aqueles avisos sobre as consequências de seguir a Cristo foram substituídos por frases motivacionais que poderiam estar em qualquer livro de coaching. No entanto, ignorar essas letras miúdas é perigoso. É como construir uma mansão luxuosa sobre um terreno de areia movediça. Quando o sol brilha, tudo parece perfeito. Mas quando a tempestade da vida chega, e ela chega para todos, essa fé de fachada desmorona porque não tem raízes na verdade completa de Deus. Nós precisamos entender que a Bíblia não é um cardápio onde escolhemos o que nos convém. Ela é um testamento de sangue, é um convite para um novo reino, com leis que confrontam diretamente a nossa natureza caída. Para viver o poder do Evangelho, você não pode aceitar apenas a coroa, você tem que aceitar o custo. E o primeiro passo dessa jornada de honestidade espiritual começa agora, derrubando a maior de todas as nossas ilusões modernas. Vamos encarar a primeira verdade que fere diretamente o nosso orgulho. A primeira verdade que precisamos encarar é, talvez, a mais difícil para a cultura em que vivemos. Prepare-se, porque isso vai doer. Você não é o centro da história. Nós crescemos ouvindo que somos o projeto especial de Deus, que Ele está desesperado para nos fazer felizes e que o universo inteiro conspira a nosso favor. Mas a Bíblia diz algo drasticamente diferente. Em Colossenses 1,16 está escrito de forma cristalina: tudo foi criado por Ele e para Ele. Percebeu a premissa? O Ele aqui é Cristo, não você, não eu.
Nós fomos ensinados a ler a Bíblia de forma narcisista. Quando lemos sobre Davi e Golias, projetamos que nós somos Davi e que nossos problemas são os gigantes. Quando lemos sobre a travessia do Mar Vermelho, achamos que o mar está se abrindo para o nosso sucesso pessoal. Mas a verdade incômoda é que Davi não é você. Davi é um tipo de Cristo que vence o pecado que você jamais venceria. O Mar Vermelho não se abriu para que os hebreus tivessem uma vida confortável no deserto, mas para que o nome de Deus fosse glorificado entre as nações através de um povo liberto. O antropocentrismo, essa ideia de colocar o homem no centro de tudo, invadiu os púlpitos. Deus passou a ser visto como um assistente de carreira, um terapeuta particular ou um gênio da lâmpada que deve satisfazer nossos desejos. Mas a verdade que ninguém te alerta é que Deus não existe para realizar os seus planos. Você é quem existe para realizar os planos dele. Isso significa que, muitas vezes, para que a vontade de Deus se cumpra, o seu plano pessoal vai precisar fracassar. Para que a glória dele apareça, a sua reputação talvez tenha que ser manchada. João Batista entendeu isso perfeitamente quando disse: "Convém que ele cresça e que eu diminua." Esta é a morte do eu. Enquanto você buscar um Deus que serve aos seus interesses, você nunca conhecerá o Deus das Escrituras. O cristianismo real começa no momento em que você sai do trono da sua vida e reconhece que o Rei é Ele. É um choque de realidade que fere o nosso orgulho, mas que traz uma liberdade indescritível, a liberdade de não ter mais que carregar o peso de ser o protagonista do universo. No entanto, uma vez que você entende que não é o centro, surge uma pergunta natural. Se tudo é sobre ele, por que eu ainda sofro tanto sendo fiel? Isso nos leva à segunda verdade, que é o maior balde de água fria na teologia moderna. Se você foi ensinado que quem tem promessa não morre, ou que filho de rei não passa necessidade, eu sinto te dizer, mas você foi enganado. A segunda verdade incômoda que ninguém te alerta é que o sofrimento não é um acidente na vida cristã, é uma garantia. Muitos cristãos entram em crise de fé na primeira dificuldade porque acreditam que o sofrimento é um sinal de que Deus os abandonou ou que eles estão em pecado. Mas olhe para as Escrituras. Jesus foi o homem mais fiel que já pisou na terra, e ele foi o homem de dores. Os apóstolos foram fiéis até o fim e quase todos terminaram martirizados. Se a fidelidade garantisse uma vida sem dor, a Bíblia seria o livro mais contraditório da história. Jesus foi brutalmente honesto em João 16:33 quando disse: "No mundo tereis aflições." Ele não disse "talvez", ele disse "tereis." O apóstolo Paulo foi ainda mais longe ao dizer a Timóteo que todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O sofrimento não é um erro no sistema. Muitas vezes ele é o próprio sistema que Deus usa para nos moldar. A verdade que dói é que Deus está mais interessado na sua santidade do que na sua felicidade temporal. Ele prefere que você sofra aqui e tenha um caráter forjado à imagem de Cristo, do que você viva uma vida confortável e rasa, longe da dependência dele. O ouro só é purificado quando passa pelo fogo. O fogo não está ali para destruir o ouro, mas para remover as impurezas. Da mesma forma, as provações não vêm para te destruir, mas para queimar a sua autossuficiência. Isso desmascara a falsa ideia de que ser cristão é ter um seguro contra problemas. Pelo contrário, ser cristão pode atrair problemas que você não teria se estivesse no mundo. Você será incompreendido, poderá perder oportunidades por causa da sua integridade e enfrentará desertos espirituais. A diferença não é que o cristão não sofre, mas é o como ele sofre. Sofremos com esperança, sabendo que a dor tem um propósito eterno.
Mas, se você não estiver preparado para essa verdade, você vai desistir de Deus no primeiro diagnóstico difícil ou na primeira conta atrasada. E falando em situações difíceis, existe algo que causa ainda mais agonia do que a dor física ou financeira. É a dor da traição e da injustiça causada por outras pessoas. E é aqui que entramos na terceira verdade, aquela que mexe com o nosso senso de justiça própria e exige algo que nossa natureza detesta entregar. Se a verdade sobre o sofrimento te assustou, esta terceira verdade pode te aterrorizar, porque ela não depende das circunstâncias, mas de uma decisão da sua vontade. A verdade é esta: o perdão bíblico não é um sentimento, é uma ordem, e a sua salvação está ligada a ele. Vivemos em uma cultura que idolatra a mágoa. Dizem que você tem o direito de estar ferido, que você não deve falar com quem te traiu e que o cancelamento é a resposta justa. Mas o reino de Deus opera em uma lógica inversa e devastadora para o nosso ego. Jesus foi extremamente específico e nada diplomático em Mateus 6,15, quando disse: "Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas." Pare e deixe isso ecoar na sua mente por um segundo. Jesus está dizendo que a medida de graça que você recebe de Deus está diretamente ligada à medida de graça que você estende ao seu próximo. É uma das passagens mais perigosas da Bíblia, porque ela remove qualquer desculpa que possamos inventar. Muitos de nós dizemos: "Eu perdoo, mas não quero ver na frente." Ou então: "Eu perdoo, mas espero que a justiça de Deus caia sobre essa pessoa." Isso não é perdão bíblico. É apenas uma forma educada de guardar rancor. O perdão bíblico exige que você abra mão do direito de retaliação. Exige que você deseje o bem de quem te causou o mal. Por quê? Porque você nunca terá que perdoar alguém mais do que Deus já te perdoou. Quando você retém o perdão, você está basicamente dizendo que o pecado daquela pessoa contra você é maior do que o seu pecado contra um Deus santo. É uma demonstração de arrogância espiritual que bloqueia a sua comunhão com o Pai. O incômodo aqui é que o perdão não espera você sentir vontade. Se você esperar sentir vontade de perdoar quem destruiu sua reputação ou feriu sua família, você nunca o fará. O perdão é uma decisão de obediência feita com lágrimas nos olhos, mas com o coração submetido a Cristo. Esta é a beleza e o horror do cristianismo. Ele nos obriga a amar quem não merece. E essa exigência de entrega total não para nas pessoas ao nosso redor. Ela se estende a tudo o que possuímos e a quem amamos. O que nos leva à quarta verdade, que vai bater de frente com as suas prioridades e com aquilo que você considera mais sagrado na sua vida terrena. Se você chegou até aqui, já percebeu que o cristianismo bíblico não é para amadores. Mas a quarta verdade é aquela que costuma afastar as multidões, assim como aconteceu no ministério de Jesus. Em Lucas 14:26, ele solta uma frase que soa como um choque elétrico. "Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo." Parece contraditório, não é? O Deus que é amor pedindo para aborrecer ou odiar a própria família? Para entender isso, precisamos sair da nossa interpretação literal moderna e entrar no contexto hebraico. Jesus está usando uma hipérbole para estabelecer uma hierarquia de lealdade. Ele está dizendo que o seu amor por ele deve ser tão grande, tão absoluto e tão supremo, que qualquer outro amor, mesmo os mais puros e legítimos, como o amor por um filho ou por um cônjuge, pareça ódio em comparação. A verdade incômoda que ninguém te alerta é que Deus não aceita o segundo lugar na sua vida. Ele não quer ser apenas uma parte da sua rotina. Ele exige ser o centro em torno do qual tudo o mais orbita. Muitas vezes, nós transformamos a família, a carreira ou a nossa reputação em ídolos gospel.
Achamos que, por serem coisas boas, elas podem ocupar o trono do nosso coração. Mas Jesus é claro. Se você não estiver disposto a colocar o reino dele acima do conforto da sua casa, você não pode ser discípulo dele. A salvação, de fato, é um presente gratuito, pago pelo sangue de Cristo. Mas o discipulado custa tudo o que você tem. Seguir a Jesus pode significar ter que escolher entre um princípio bíblico e a aprovação dos seus pais. Pode significar abrir mão de uma promoção que exigiria que você sacrificasse sua integridade. Pode significar, em última instância, abrir mão dos seus próprios sonhos para abraçar os planos dele. Muitos de nós somos apenas fãs de Jesus. Gostamos dos milagres, das palavras de conforto e da ideia de ir para o céu. Mas o fã vai embora quando a pregação fica dura, quando o custo sobe e quando a renúncia é exigida. O discípulo, por outro lado, entende que não há para onde ir, pois só Jesus tem as palavras de vida eterna. No entanto, há um perigo ainda maior do que não ser um discípulo. É achar que é um discípulo sem realmente ser. E é sobre essa terrível ilusão religiosa que falaremos na nossa última e mais urgente verdade. Chegamos à quinta e última verdade, e eu preciso que você me ouça com toda a atenção da sua alma. Esta é, sem dúvida, a passagem mais aterrorizante de toda a Bíblia. Ela está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Jesus diz que naquele grande dia muitos dirão a ele: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não fizemos muitos milagres? Então Jesus lhes dirá abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A verdade incômoda que ninguém te alerta no seminário ou no banco da igreja é esta: é perfeitamente possível ser uma pessoa religiosa, ativa na igreja e até usada por Deus, e ainda assim terminar o caminho no inferno. Perceba que as pessoas descritas por Jesus não eram ateias. Elas eram líderes, pregadores, fazedores de milagres. Elas estavam ocupadas fazendo coisas para Deus, mas nunca tiveram intimidade com Deus. Elas conheciam a Bíblia, mas não conheciam o autor. Nós vivemos em uma era de cristianismo de performance. Medimos a espiritualidade pelo número de visualizações, pelo tamanho do ministério ou pelo fervor da nossa oração em público. Mas Jesus não pergunta sobre o seu currículo religioso. Ele olha para o seu coração. O termo "nunca vos conheci", no original grego, fala de um conhecimento íntimo e profundo, de um relacionamento de aliança. Muitos estão no piloto automático espiritual. Estão na igreja por hábito, por medo ou por conveniência social, mas suas vidas privadas permanecem intocadas pela cruz. Praticam a iniquidade, o pecado oculto, a falta de amor, o orgulho, enquanto mantêm uma fachada de santidade. A verdade dói, mas precisa ser dita. A frequência no culto não é um passaporte para o céu. Fazer parte de uma denominação não te torna filho de Deus. O que garante a eternidade não é o que você faz para Ele, mas quem Ele é para você e como a sua vida reflete a obediência a Ele. Esta verdade é um choque para nos acordar do sono da religiosidade morta, antes que seja tarde demais. Porque o Evangelho não é sobre parecer crente, é sobre ser transformado por Cristo. Eu sei que o que conversamos hoje não foi fácil de ouvir. As 5 verdades que exploramos, a morte do eu, a garantia do sofrimento, o perdão radical, o custo do discipulado e o perigo da religiosidade, agridem a nossa natureza. Mas entenda uma coisa: o Evangelho que não te confronta não pode te salvar. Essas verdades não foram escritas para te condenar, mas para te libertar das ilusões que mantêm a sua fé rasa e vulnerável. A Bíblia é como um cirurgião. Ela corta para curar, ela fere para salvar. Jesus nunca prometeu que o caminho seria largo ou fácil,
mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A boa notícia, no meio de todo esse desconforto, é que você não precisa carregar esse peso sozinho. A mesma graça que exige tudo de você é a graça que te capacita a entregar tudo a Ele. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com o que ouviu hoje? Vai continuar buscando um cristianismo de conveniência ou vai abraçar a cruz e seguir o Mestre de verdade? Eu quero que você pare um momento e reflita. Qual dessas verdades foi a mais difícil de encarar? Escreva aqui nos comentários. Quero ler seu desabafo, sua dúvida ou sua decisão de mudar. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar o Evangelho por uma nova lente, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, nosso compromisso não é com o seu entretenimento, mas com a sua maturidade espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa sair do raso. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te fortaleça no caminho estreito.